Agora nós vamos para o último ponto, né, irmão? O último tópico aqui, e nele eu quero falar sobre como a cruz revela a sabedoria e o poder de Deus. A pergunta aqui é: como pode a cruz revelar a sabedoria e o poder de Deus, sendo ela um instrumento de vergonha, de humilhação e condenação para malfeitores? Olha que coisa intrigante, né? Parece até um contraste, né? Uma coisa estranha, né? E nós vamos ver aqui como que Paulo fica em um entrave, né? Uma situação desconfortável, como a gente costuma dizer, numa saia justa, para apresentar a mensagem da cruz. Ele foi chamado para apresentar a mensagem da cruz, né? No entanto, como que Paulo, como que nós vamos revelar a sabedoria de Deus e o poder de Deus, apresentando uma figura, apresentando um símbolo, que é a cruz, que representa vergonha, humilhação, né, condenação e para malfeitores? É uma coisa, como os gregos chamaram, é loucura, né? É uma coisa louca, né? Mas nós vamos estudar aqui, né, de uma maneira mais aprofundada, e vamos descobrir, né, como que a cruz consegue revelar através mesmo apresentando esse cenário, né, diferente, né, um cenário de vergonha, humilhação e condenação para malfeitores. Ela revela ainda a sabedoria e o poder de Deus. É preciso um olhar mais aprofundado, né? Então veja bem, vejam que em entrave Deus coloca seus servos, os apóstolos, em especial o apóstolo Paulo, que tem de explicar para judeus, né, que naquele contexto, naquela ocasião, estavam experimentando o poder de Roma, né? Então eles tinham uma noção clara de poder, né? E a cruz está revelando o poder de Deus, e os judeus tinham ali uma exposição clara do poder de Roma. Eles estavam dominados por Roma, subjugados por Roma. Então eles sabiam muito bem o que era poder, né? E Paulo vai começar a trazer uma palavra de poder, né? E também nos gentios, na ocasião ali representado pelos gregos. Lembra que nós começamos a lição falando que Jesus foi chamado por alguns gregos para conversar, né? E Jesus foi ali revelar a glória de Deus, a glória que ia ser manifesta, né? E nós vamos ver aqui, né, em forma de sabedoria, a glória de Deus sendo manifesta. Olha só, os gregos que estão ali representando, né, entre aspas, acreditam que sabem o que é sabedoria. Então nós estamos vendo aqui dois grupos: os judeus, que sabem, que entendem o que é, entre aspas, poder, né? E os gregos, que também, entre aspas, declaram saber o que é sabedoria. E nós vamos, através da mensagem da cruz, ou Paulo tinha de apresentar, através da mensagem da cruz, né, a sabedoria e o poder de Deus. Então aí há um entrave, né? Conforme relatos do próprio apóstolo Paulo, no capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 22, diz assim: judeus pedem sinais, gregos querem ver sabedoria. E o que Paulo tem para apresentar é a cruz de Cristo como mensagem principal, né? O problema é que, para os judeus, a cruz é motivo de quê? De escândalo, né? De vergonha, de humilhação, de condenação para malfeitores, né? Já para os gregos, a cruz é o esgotamento, né, podemos assim dizer, da sabedoria, o esgotamento do diálogo, uma situação em que a razão se esqueceu de lado e usou da força, do poder, para condenação, para execução, e isso é tido para eles como loucura. Isso é loucura, né? E é nesse contexto que Paulo precisa pregar a mensagem da cruz, né? E aí eu pergunto: e agora, como pregar a mensagem da cruz, né? É por isso que Paulo era para Jesus, né, um vaso escolhido, porque Paulo, né, tinha esse feeling, essa percepção, né, essa fórmula de traduzir, né, de expressar a mensagem da cruz, não na realidade dos fatos, né, em que estas pessoas enxergavam, e sim na ótica de Deus, na percepção de Deus, né, no olhar mais aprofundado. Podemos dizer que no contexto espiritualmente falando, né,
porque as coisas espirituais, elas se discernem de forma espiritual. Então Paulo tinha essa percepção, tinha essa visão, e é através dessa visão que ele vai expressar que a cruz revelava, né, apesar de a cruz, a grosso modo, a olhos humanos, representar vergonha, humilhação e condenação para os malfeitores, né, no olhar espiritual ela revelava a sabedoria e o poder de Deus. Então, em 1 Coríntios 1:22, Paulo disse assim: porque os judeus pedem sinal, né, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Observe que nem por isso, né, Paulo mudou sua mensagem, né? Nem por isso, né? Mesmo ele tendo conhecimento de que a cruz para os judeus representavam loucura, né? Ou melhor, humilhação, vergonha e condenação, ele não muda o contexto da mensagem. Ele continua pregando sobre a mensagem da cruz. E mesmo sabendo que para os gregos ela representava loucura, ele continua pregando, porque no versículo de número 23, ele disse, né, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E no versículo 24, ele disse assim, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E no versículo de número 25, ele explica o porquê de não mudar. E aí ele disse assim, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, né? E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então está aí a explicação de Paulo. Agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais, né? Para expressar aí de forma mais clara como a cruz revela a sabedoria, revela a sabedoria e o poder de Deus, né? Vamos agora explicar por pontos, né? De forma mais contundente o porquê que Paulo insiste na mensagem da cruz. Primeiro, né, Paulo começa falando do seu chamado. Então, Paulo se explica em 1 Coríntios 1:17, dizendo o quê? Ele disse assim, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. E ele acrescenta, ponto e vírgula, não em sabedoria de palavras, ou não em sabedoria humana, né? Desse modo ele já exclui aí o falar em sabedoria humana, o que ele tinha também, né? Para os gregos que buscavam sabedoria. Não é isso que eu quero falar. Ele está dizendo, não é para isso que eu fui chamado. Ele está deixando explícito aqui a razão pela qual ele foi chamado. Ele não foi chamado para batizar, e sim para pregar a mensagem da cruz. Ficou bem claro para ele, né? Quando Jesus se manifesta a ele, diz que ele é vaso escolhido para levar aos gentios a mensagem da cruz. Sendo Paulo judeu, ele também tinha, né, a obrigação de pregar aos seus irmãos, algo que ele desejava em particular fazê-lo, né? E para isso ele teria que mostrar o poder de Deus. Então, ele está aqui nesse entrave e ele está procurando se expressar e expressar a solução. Então ele disse assim, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Em outras palavras, né, ou em outra tradução, para que não se anule a cruz de Cristo. Ou seja, se Paulo vai usar de sabedoria humana para persuadir, para convencer os irmãos, sejam eles gregos, troianos, judeus, né, gentios de modo geral, a cruz não representou nada, perdeu seu valor, né? Jesus não precisava morrer lá, né? Então Paulo tem como base a cruz de Cristo, porque ele tem a certeza de que a cruz ali revela o poder e a sabedoria de Deus para salvar, de tal forma que ele então, né, expressa em Romanos 1,16 a seguinte frase: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, né? Que palavra maravilhosa. No versículo 17 ele disse assim, porque nele se descobre a justiça de Deus, ou seja, na figura da cruz, né? No simbolismo da cruz, em Cristo, você descobre a justiça de Deus, né? A fé em Jesus,
né, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E ainda no versículo 18 ele acrescenta, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Ou seja, Paulo está dizendo, quem não reconhece a cruz, né, e Jesus como o meio pela qual Deus nos proporciona o perdão, né, eles detêm a verdade, né, eles retêm a verdade, né, só que detêm e retêm de forma injusta, não aceitando. Ou seja, não querem enxergar, não querem aceitar. E aí, o que vai acontecer? A ira de Deus vai se manifestar desde os céus sobre estas pessoas. Então, é por isso que Paulo e nós, né, temos a obrigação de pregar. Veja que não é uma opção, né? Jesus, quando ele dá a sua ordem, né, está no imperativo, ele diz, ide por todo mundo, pregai, né, o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Então, é essa a nossa função. Em outras palavras aqui, Paulo está dizendo que a mensagem da cruz revela o poder e a sabedoria de Deus, né, em resumir, né, em juntar, né, em um só ato, a fórmula de salvar um pecador, condenado a viver debaixo da ira, né, e morrer debaixo da maldição. Então a cruz ali, no ato da cruz ali, ela revela, né, o poder e a sabedoria de Deus em juntar, num só ato, tanto a sabedoria, né, de Deus está expressa ali, o poder de, num só ato, livrar da condenação, né, absorver os pecadores e salvá-los, né. E em contrapartida também, mostra o poder de Deus, né, em castigar, em condenar aqueles que não recebem. Então, a cruz mostra isso, né, de forma clara, apesar de estar apresentado de forma simbólica ali. Agora veja bem, então Deus consegue juntar num só ato, né, e num só ato, a fórmula de salvar um pecador condenado a viver debaixo da ira e morrer debaixo da maldição em um filho perdoado, justificado e glorificado, conforme Romanos, né, 8, 28, 29 ali, né, a quem Deus chamou também justificou, a quem Deus justificou também santificou, e a quem Deus santificou glorificou. Percebe que está no passado, né? Porque para Deus quem aceitou o seu filho, fatalmente, se permanecer fiel, é claro, né, fatalmente será glorificado, ou seja, receberá o corpo glorioso. Então, vivendo, né, a pessoa vai ser perdoado, justificado, santificado e glorificado. E, consequentemente, viverá eternamente ao lado do Pai, né, simplesmente porque creu e permaneceu crendo. Aleluia, glória a Deus. É por isso que o escritor aos Hebreus diz, né, mas o justo, o meu justo, né, viverá pela fé. E se alguém retroceder ou retirar, aí, né, Deus já não tem mais compromisso, diz o texto, a minha alma não tem prazer nele. A pessoa decidiu rejeitar, ou se abstrair, se retirar dessa tão grande salvação. Agora, a parte B, né? O mundo jamais conhecerá a Deus pela sua própria sabedoria, né? Paulo também justifica aqui que não adianta a gente querer expressar nossa sabedoria, mesmo porque já disse aqui na lição, né, de hoje, que a sabedoria do homem diante de Deus é considerada como trapo de imundície. Ela não serve para nada, né? Então, Paulo expressa aqui também que pelo fato de não o reconhecerem na cruz, recebendo sua sabedoria para nos salvar e seu poder para nos perdoar, a Bíblia diz que Deus, aqueles que assim o fizeram, Deus os entregou a sua própria sabedoria, né? O que nos faz entender que a sabedoria humana não tem capacidade de conhecer a Deus, de ter, né, o conhecimento da glória de Deus. Então, daí a necessidade de a gente ir até a cruz, receber a Jesus, para que a sabedoria de Deus se manifeste, né? E aí a gente tenha a mente de Cristo, tenha o entendimento de Cristo, que nos é trazido através do nosso ato de conversão. Lá em Efésios 1,13 diz que depois de termos crido na palavra do Evangelho, né, da palavra da salvação, nós somos selados com o Espírito Santo, que é o penhor do resgate da nossa alma. Quando nós aceitamos a palavra, aceitamos o Cristo
crucificado, tomando a decisão de recebê-lo, né? Nós recebemos imediatamente a dádiva de Deus, o presente de Deus na pessoa do seu Santo Espírito, o que nos traz sabedoria. A Bíblia diz lá em João, 1 João, se não me falha a memória, no capítulo 2, versículo 20, diz lá: vós possuís a unção do Santo, por isso sabeis todas as coisas, né? O próprio apóstolo Paulo fala, né, dizendo que nós temos a mente de Cristo, né, e por essa razão nós discernimos todas as coisas, e por ninguém somos discernidos. É como se Deus abrisse o nosso entendimento, abrisse a nossa mente de uma forma tal, né, que nós conseguimos enxergar a sabedoria de Deus, conseguimos enxergar o plano da salvação, conseguimos enxergar o meio pela qual Deus estabeleceu, abriu a porta para que nós pudéssemos entrar por ela e escaparmos da condenação eterna. Então isso só acontece com aqueles que aceitam o sacrifício, pela fé, né? Então a porta se abre, os olhos se abrem. Paulo, no encontro de forma literal, né, no encontro com Cristo no caminho de Damasco, ele estava cego também, perseguindo a Cristo, perseguindo a igreja, perseguindo os de Cristo, né? E quando ele tem um encontro com Cristo ali, aquela trombada que ele tem com Cristo, o que acontece? A Bíblia diz que ele cai por terra, né, e fica cego, ou seja, a realidade, né, a realidade dos fatos, ela é como se ela toma corpo em Paulo, né? É como se Deus estivesse revelando a condição de Paulo naquele momento. Paulo se considerava uma pessoa inteligente, sábia, né? Ele estava ali com cartas dos magistrados, do poder legislativo de Israel, do poder executivo de Israel, né? Os maiorais em Israel tinham dado cartas a ele. Era uma pessoa importante, representante da justiça de Israel, com cartas, preste bem atenção, irmão, com cartas para ir em países, né? Porque ele estava se dirigindo a Damasco, né? Na Síria, para prender, tendo ali a autoridade e poder para prender, para arrastar, para levar cativo, né, e até para matar os cristãos. E como num ato sobrenatural, quando ele tem um encontro com Cristo, parece que a realidade cai, né, diante de Paulo. Paulo fica cego. É como se Jesus estivesse falando para ele: olha, você que se acha inteligente, esperto, você está cego. Você está cego. Paulo ficou literalmente cego, né? E quando ele é encaminhado, né, na rua direita, na casa de um homem que ali estava esperando, e Deus convence a Ananias a ir até aquela casa e ali orar por Paulo, falar do evangelho, da mensagem da cruz para ele, e para que ele pudesse receber, né, e Ananias vai e faz, impondo-lhe as mãos, né, e falando do evangelho de Cristo, Paulo recebe, né, recebe aquela palavra, e naquele exato momento em que Ananias está orando por ele, o próprio apóstolo Paulo, né, diz que é como que se caísse dos olhos deles as escamas, e o Paulo começa a enxergar. A partir daquele momento que ele aceitou a Cristo, caiu que como dos seus olhos a cegueira espiritual, né? O mesmo Paulo vai escrever, se me falha a memória, em 1 Coríntios, né, no capítulo 4, que o Deus desse século cegou os olhos, cegou o entendimento, os olhos do córtex cerebral, o entendimento das pessoas, para que elas não enxerguem, para que elas não entendam, né, o plano da salvação, para que elas não entendam, elas não consigam discernir aquilo que está representado de maneira clara, e apesar de estar figurativa, simbólica na cruz, né, elas não conseguem discernir o plano de salvação ali, né? Elas não conseguem entender, compreender, e por isso vão protelando, vão rejeitando, vão deixando. Mas nós fomos incumbidos por Deus. Neste mesmo capítulo, Paulo fala que nós não podemos ignorar e nem se envergonhar, né, de ter recebido essa missão de anunciar este evangelho de salvação, anunciar essa palavra, né? Assim como Ananias o fez, né, mesmo temendo, o fez, né? Às vezes nós tememos também, mas nós temos a obrigação, a incumbência de fazê-lo, porque é somente através dessa palavra de reconciliação que as escamas cairão dos olhos, né? Assim como Jesus foi ungido, ele revela isso no evangelho de Lucas, né, se me falha a memória, quando ele volta da tentação no deserto, quando ele entra na sinagoga, ele diz lá, é dada a ele a oportunidade, ele leu o livro do profeta Isaías, e no capítulo 63, onde ele diz: porque o Espírito do Senhor me ungiu, né, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para proclamar a liberdade dos cativos, para abrir os olhos dos cegos, né? O mesmo Espírito que desceu sobre Jesus, que ungiu Jesus, ele desceu sobre nós. Efésios 1:13, depois que ouviste a palavra da verdade, você é selado com o Espírito Santo. Então o mesmo Espírito que desceu em Jesus, desceu sobre nós e nos ungiu para fazer isso, para executar essa missão. O próprio Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, ele vos dará a condição. Você não vai receber um espírito de
covardia, mas um espírito de ousadia, de intrepidez, de confiança para você fazer isso, né? Porque a definição de unção, irmão, não é o falar em línguas, né? Não é se remexer. Não, a definição de unção, eu costumo dizer que a unção é uma capacidade que vem da parte de Deus para a gente fazer aquilo que não somos capazes de fazer, né? Mas fazer e ir além, né, do que somos capazes, né? Então essa é a definição de unção, né? A unção é a capacitação dada por Deus para a gente fazer algo além do que a gente é capaz de fazer, e nós não podemos nos envergonhar. Então Paulo, ele fala aqui de maneira bastante contundente. Ele disse assim, ó, eu quero ler o texto, né? O texto que ele escreve na carta aos Romanos. Ele disse assim, ó, Deus os entregou a sua própria sabedoria. Nós estávamos falando que a sabedoria do homem não pode salvá-lo, mas a cruz traz sabedoria. Então, Deus os entregou a sua própria sabedoria. E o que aconteceu? Sabedoria que é loucura, que os leva ao erro, consequentemente a condenação pelos seus próprios atos, conforme Paulo cita em sua carta aos Romanos, que vamos ler doravante. Preste atenção, irmão. Olha só o contraste de novo, né? Lembra que quando Paulo foi para anunciar a mensagem da cruz, para os gregos ela era loucura, ou seja, para aqueles que se ditavam sábio, né, a mensagem da cruz era loucura. Agora, Deus entregou ao homem a sua própria sabedoria, né? E o que isso revelou? Revelou a loucura do homem. Com a sabedoria do homem, ele comete loucuras diante de Deus, atraindo para si a ira e a condenação eterna. Olha o que Paulo escreve agora, Romanos 1,18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Ou seja, rejeitam a verdade e com isso praticam a injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Neles se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Veja bem, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inesculpáveis, né, ou inexcusáveis. Ou seja, né, como nós falamos, né, no Antigo Testamento, a glória de Deus se manifestava de que maneira? A glória, o poder de Deus se manifestava de que maneira? Através da natureza, no seu curso, né? Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, um dia faz declaração, outro dia, uma noite, outra noite, né? E então, na natureza, quando o homem olha para a natureza, ele vê a glória, ele vê a manifestação da sabedoria, né? Todas as coisas feitas de forma ordeira, de forma clara, de forma trabalhando corretamente, né? Tudo que você olha, né? Um passarinho, uma planta, tudo que você olha mostra, né, o poder, mostra a sabedoria, revela a grandeza de Deus, a sua glória, né? E isso já nos torna indesculpáveis, nos torna réu, né, se não o reconhecemos apenas pela natureza. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que a manifestação, a expressão exata da glória, do poder de Deus, do amor de Deus, é manifesta através do seu Filho na cruz do Calvário. O que agrava a condição daquele que não recebe, daquele que não enxerga. Porque agora não é mais a natureza que manifesta a glória de Deus, né? Porque a natureza, ela não traz em palavras, né? Não traz em expressão, né, a glória de Deus, mas agora se manifestou o verbo, ou seja, Deus vai agora falar, Deus vai agora, através do seu Filho, manifestar, através de palavras, a sua glória, através de palavras, o seu poder, através de palavras e ações e gestos, né, a sua glória, o seu poder. Jesus fez tudo isso. Jesus manifestou tudo isso, né, na cura de um cego, na cura de um paralítico, na ressuscitação de um morto, né, na cura de um leproso, no transformar água em vinho, no partir do pão, na multiplicação, na sua vida, né, na sua maneira de viver, está ali de forma clara, até a cruz, até o sacrifício, né, desde o princípio até o sacrifício, está ali demonstrado de forma clara a glória, o amor, o poder, a sabedoria de Deus, de forma incontestável, de modo que se eu não percebo isso, se eu não aceito isso, meu amigo, minha amiga, eu me torno indesculpável,
É o que Paulo está dizendo aqui. Mas veja bem, Paulo continua. Ele disse assim, portanto, ou melhor, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Ou seja, o homem preferiu a sua própria sabedoria. Os próprios judeus ali, na pessoa dos seus representantes, eles tiveram inveja de Jesus, ao invés de reconhecê-lo, ao invés de enxergar, mesmo porque eles detinham o conhecimento, os oráculos de Deus, os oráculos que ali revelavam a manifestação do Messias, a vinda do Messias, estava ali de forma clara e detalhada. Eles preferiram ignorar e condenar por inveja a glória de Deus, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Então eles são indesculpáveis, assim como os demais, que não se renderam, preferiram ficar na sua arrogância, na sua sabedoria, entre aspas, Então, como diz aqui o texto, em seu coração insensato se obscureceu, se fecharam em si, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e pior, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem incorruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis, ou seja, criaram o seu próprio Deus, chegaram ao ponto de dizer que o homem é Deus, ou pior, disseram que a criação era Deus, aves, quadrúpedes e etc. Por isso também Deus os entregou, ou seja, por causa disso, veja a justiça de Deus já sendo estabelecida naquele tempo. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Olha só o castigo aí, a justiça de Deus sendo aplicada. Às vezes a gente também não consegue enxergar a justiça de Deus, fica procurando ela em outras coisas, mas o próprio fato do homem estar sendo sucumbido por si mesmo, sendo sabotado por si mesmo, levado à condenação por si mesmo, pelos seus próprios atos, está aí manifesta a justiça de Deus também. Então preste atenção, pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, e os que crê dizem amém. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, no uso do seu próprio corpo. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Percebe que isso, é a justiça de Deus sendo aplicada, porque amaram isso, desejaram isso, fizeram da sabedoria expressa na cruz, rejeitando loucura para si. Então, e como eles não se importando de ter o conhecimento de Deus, ou seja, rejeitando o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, presta atenção, desobediente a pais e a mães, o que nós estamos vivendo hoje, nécios, loucos, infiéis nos contratos, sem afeição natural, não tem amor, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os quais tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Em outras palavras, quando a gente vê isso no mundo, é a justiça de Deus sendo manifesta. Há aqueles que rejeitaram a sua sabedoria, a sua glória, o seu poder, rejeitaram a cruz. Então, consequentemente, Deus os entregou às suas próprias paixões, Deus os entregou aos seus próprios pecados, e com isso a justiça de Deus está sendo estabelecida. É óbvio que enquanto há vida, há esperança. Você pode deixar isso para lá, para trás, aceitando o sacrifício. Glória a Deus, que ainda há oportunidade.
haverá um dia em que a porta da graça vai se fechar, né? Quer seja pelo fato da pessoa partir deste mundo, né, morrendo, ou pelo arrebatamento da igreja, pela vinda do Senhor, né? A porta de graça se fecha e daí em diante as chances terminaram para você reconhecer a cruz, né, o sacrifício de Cristo, como meio pela qual Deus estabeleceu para você se salvar. Então, irmãos, né, o que nós vemos hoje, amigos ouvintes aí, o que nós vemos hoje no mundo acontecendo é, de certa forma, a justiça de Deus sendo aplicada. Como eu disse, o Asaf estava procurando, né, entender o porquê que alguns ímpios prosperam, porquê que as pessoas que não mantêm a integridade, né, prosperam. Ele só estava olhando para um ângulo, né, mas olhando para o outro, você vai perceber que as próprias ações, os próprios atos das pessoas estão levando elas à condenação. Que condenação? A morte. Né, porque os seus atos, as suas práticas, as suas obras, né, que aparentemente para eles podem parecer boas, são más. E elas trarão para eles o salário. E o salário das más obras, do pecado, é o quê? É a morte. É a condenação à morte. Então, elas estão já recebendo a sentença, ou irão receber a sentença, né, de forma mais contundente, quando morrerem, né, quer seja consequência pela prática do seu pecado, porque o pecado gera a morte, né? Quantos que não morrem pela prática desses atos que nós acabamos de dizer? Por traição, por difamar, por injuriar, por ser soberbo, por ser presunçoso, inventores de males, desobediente aos pais. Quantos filhos que desobedecem o pai e sai, e vai para a balada, e vai para a noite, e lá encontra a morte, né? Quantos que acontece isso? Aí a gente fica, meu Deus, né? Que injustiça. Não, é justiça, porque eles preferiram escolher isso. Né? A Bíblia diz, no livro de Efésios, no capítulo 6, uma recomendação de Paulo aos filhos, né? Dizendo: filhos, sede obediente aos vossos pais. É o primeiro mandamento com promessa. Se você obedece pai e mãe, lá no texto diz que para honrar, né? Honrar é obedecer, né? Se você honra o pai e a mãe, obedece pai e mãe, os seus dias na terra serão bons e serão acrescentados. No entanto, né, se você for mau e desobediente aos seus pais, os seus dias serão abreviados. Então a gente não pode querer confundir as coisas, misturar as coisas. As coisas estão acontecendo, decorrente da decisão que cada um toma. Né? A justiça de Deus está sendo aplicada. Então, quando acontecem as catástrofes, as enchentes, as destruições, a gente fica: onde está Deus? Meu Deus, por quê? Por quê? Ué, o homem fez a sua escolha. Ele praticou o que ele pensou, o que ele achou, e a consequência está vindo em forma de justiça. Né? Nós não podemos colocar Deus nesse negócio, é apenas o resultado daquilo que nós mesmos estamos fazendo. A injustiça acontece, né, entre aspas, quando o justo paga pelo injusto, aquilo que ele está cometendo. Só que Deus guarda os seus, né? Deus sempre guarda os seus. Está lá em Apocalipse 3:10, né? Diz lá que porque nós guardamos a palavra da perseverança, Deus também nos guardará da hora da provação que há de vir sobre toda a terra, para experimentar os que nele habitam. Né? Outra coisa que a gente tem que entender, irmão, é que Deus tem prazer na morte do justo. Né? Muito cristão que ainda não entendeu o chamado, não entendeu o propósito de Deus, tem medo de morrer. Né? O Paulo, que entendia bem isso, ele disse que morrer era lucro. Né? O viver era pôr em prática o que Deus chamou ele para fazer. O morrer, por quê? Porque quando o crente morre, ele já está com Deus, ele cumpriu o chamado, cumpriu a missão. Está cheio de crente aí com medo do vírus. Né? Só duas coisas matam o crente: o cumprir do chamado ou não querer cumprir o chamado. Então Deus fala: então vem para cá, está ficando aí perdendo tempo, correndo o risco de se perder. Né? Porque a gente não pode confundir. Né? A salvação, ela acontece por um ato de Deus, pela graça. Né? Eu não preciso fazer nada, eu não preciso pagar nada para ser salvo. A salvação é manifesta através da fé. Eu creio, logo sou salvo. Eu creio, confesso que Jesus é o Senhor, logo sou salvo. Né? A recompensa, o galardão, ele está ligado diretamente à obra. Ou seja, depois que eu aceitei a Cristo, se eu praticar boas obras, se eu fizer o cumprir o chamado, né, que é andar nas boas obras, levar a palavra da reconciliação, né, eu vou receber uma recompensa, um galardão, um presente de Deus, um salário vai ser pago. Né? Então, eu não posso confundir as coisas. Então, diante disso, Paulo está dizendo aqui que esses também recebem o galardão. Né? O acúmulo de pecados, o acúmulo de
de ações, né, na prática do mal, vão receber a sentença também, que é a morte e, consequentemente, a condenação eterna, mesmo porque para eles findaram a chance de se salvar. Em contrapartida, para nós, é um presente, é a vida eterna. Quando eu morro nesse mundo, eu já estou com Cristo, já estou lá no paraíso, aguardando somente o momento para desfrutar daquilo que Deus fez. Eu não morro. Simplesmente Jesus disse que nós passamos da morte para a vida, né? Ou seja, se abre uma porta na eternidade, de onde eu saio de um mundo e entro em outro, né? De uma realidade e entro em outra. Eu já estou com Cristo, já estou aguardando o fim, né? Seja o arrebatamento da igreja, para viver, né, novamente, entre aspas, porque eu não morri, mas, ou seja, poder trabalhar de novo ou estar de novo em trabalho com o meu Senhor. Então, essa é o que acontece, né, o que Paulo falou, quando a sabedoria do homem, né, manifesta para querer alcançar Deus. Ela se torna em loucura e o afasta cada vez mais de Deus. Agora, a parte C fala da razão da crucificação de Cristo, né? E de como revela a sabedoria e o poder de Deus. A confirmação de Paulo em suas mensagens de que a mensagem da cruz é perfeita, porque revela de fato o poder e a sabedoria de Deus, que ele expressa, né, em uma de suas palavras ou em uma de suas cartas à igreja de Corinto, dizendo de forma enfática, ele diz, né? Nós vamos ler o texto na íntegra, mas eu quero frisar aqui a palavra enfática. Tragada foi a morte pela vitória. Percebe que o pecado é o que gera o grilhão, a cadeia, a algema, né? O pecado é a algema que o anjo destruidor, o anjo da morte tem para aprisionar a pessoa, né, para o dia da condenação eterna, para o dia do julgamento final. Então, a pessoa que morre em pecado, né, que vive na prática do pecado, ela está construindo a sua própria algema, né, que será usada pela morte para prendê-lo na sepultura, até o dia em que a trombeta, né, o que será chamado todos os mortos, né, soar, para comparecer no juízo final, no tribunal diante de Jesus, para ali confessar que ele é o Senhor, né, e receber a sentença, a condenação, né, eterna. Em contrapartida, aqueles que recebem Jesus agora, né, Paulo expressa que essa morte, ou esse grilhão, né, essa algema que prende as pessoas na sepultura, né, para que elas não ressuscitem quando Cristo chamar a sua igreja, ela foi quebrada, porque o pecado foi perdoado. No ato de aceitar a Cristo, lá em Romanos 5,1 diz que nós somos justificados, fomos perdoados, de modo que a algema foi quebrada. A morte não tem mais algema para nos prender. E por isso, tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, quem proporcionou isso para nós foi Cristo. Então Paulo expressa, né, aqui de forma enfática a nossa vitória. E eu quero concluir com esse texto de 1 Coríntios na íntegra, né, onde Paulo diz assim, 1 Coríntios 15, verso 50 em diante. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Que mistério é esse? Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele está falando, né, do arrebatamento da igreja. E ele disse assim, num momento, num abrir e fechar de olhos, numa fração de segundo, ante a última trombeta, ou seja, ao tocar da última trombeta, o que vai acontecer? A trombeta soará e os mortos, né, ou seja, aqueles que morreram já, em Cristo, é pertinente ressaltar isso, ressuscitarão incorruptível, e nós, os que estamos vivos, né, hoje, seremos transformados. E porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, ele está falando do corpo, né? Ele está dizendo que quando o nosso corpo, que é corruptível, ou seja, que é corroído pelo pecado, se revestir da incorruptibilidade, ou seja, da santidade, da santificação, isto que é mortal, se revestir da imortalidade, o corpo que morre por causa do salário do pecado, que é a morte, ele vai se revestir da santificação, que gera em nós o que? A imortalidade, o corpo sem defeito, sem pecado.
Então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. E aí ele diz, né, a indagação: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ou seja, onde está a algema? Se a algema era o pecado, já não resta mais pecado para os que estão em Cristo Jesus. Então, cadê o pecado, morte? Você não tem como prender. Então, e a força do pecado é a lei, porque a lei é o que apresenta a condenação, né? Porque o salário do pecado é a morte. Então, essa é a lei. Aí Paulo encerra dizendo assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, meus irmãos amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, que sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Amém? Glória a Deus. Então, esse é o resultado, né, irmãos? Esse é o resultado daquilo que acontece na vida daqueles que aceitam a Cristo, que entendem o simbolismo da cruz, e também daqueles que não aceitam, não recebem. Eu quero concluir aqui, né, falando da lição número 10. Né? Na próxima oportunidade, nós vamos estar aqui falando da lição de número 10, que fala da conquista, né, a conquista do mal. E também quero lembrar você, né, para assistir, para compartilhar, para deixar o seu like, fazer o seu comentário, e para que a gente possa estar aqui também dando continuidade, sabendo que essas lições, né, estão alcançando você aí. Quero agradecer você, né, que nos assistiu até o final, dizer que também o vídeo será oferecido de forma em partes, né? Talvez você não tenha tempo para assistir ele todo, né, numa só vez. Ele também será oferecido em partes, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, conforme a necessidade, né? Então procure lá e se inscreva no canal, deixe o seu like e assista, né? Deus os abençoe, uma ótima semana a todos, fique com Deus e até a próxima, se Deus nos permitir.